A paz de Deus, amados irmãos e amigos. Quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade de poder contar o que Ele fez por mim ainda na minha infância. Peço que tenham paciência ao ouvir, pois talvez minha voz se emocione ao recordar esse dia que marcou para sempre a minha vida. Eu tinha por volta de 7 para 8 anos, quando meus pais foram chamados na graça de Deus. Nós morávamos numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, daquelas em que todos se conhecem, em que a praça central é o coração da cidade e onde as crianças ainda podiam brincar tranquilas na rua. Foi nesse ambiente simples que comecei a dar meus primeiros passos na fé. Meus pais eram novos convertidos, cheios de zelo e temor. Eu, tão pequena, fui aprendendo a amar a casa de Deus e a me alegrar em estar entre os irmãos. Todos os domingos, eu ia a pé para a igreja com a mocidade. Lembro-me da sensação de caminhar em grupo pelas ruas. Cada passo cheio de expectativa, como se já estivéssemos indo ao encontro do Senhor. Em frente à nossa casa havia uma pracinha. Era o meu lugar preferido para brincar. Ali me reunia com minhas amiguinhas para correr, pular corda, brincar de roda. Do lado dessa pracinha havia uma igreja católica. Muitas vezes, quando eu estava ali, via movimentos, festas e preparativos. Na minha inocência de criança, achava tudo muito bonito. Certo dia, acordei cedo, como de costume, e fui brincar na praça. Logo percebi que estavam montando barracas e enfeites. Era uma festa de idolatria que aconteceria ali. Meus olhos de criança se encheram de curiosidade, principalmente quando vi que haveria doces, maçã do amor, churros, cocadas. Aquilo chamou muito a minha atenção. Corri para casa e fui logo contar para os meus pais. Disse empolgada que havia uma festa acontecendo, que eu queria muito participar, principalmente pelos doces. Meu pai, com toda a calma, me chamou até o quarto. Ele se sentou na beira da cama e me colocou no colo. Com carinho, mas com firmeza, explicou: "Filha, nós não participamos mais dessas festas, porque não pertencem a Deus. Nós agora vivemos para o Senhor e não para o mundo." Naquele momento, confesso que fiquei muito triste. Eu era criança e, na minha inocência, só conseguia pensar nos doces e em estar com minhas amigas. Fui para o meu quarto e chorei. Lembro-me de deitar na cama e cobrir o rosto com o travesseiro, chorando baixinho para não incomodar ninguém. Pouco tempo depois, algo estranho aconteceu. Comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, algo que eu nunca havia sentido antes. Era como se algo apertasse a minha mente. Por dentro, eu gemia e chorava, sem entender o motivo. Minha mãe entrou assustada no quarto e chamou meu pai. Eles perceberam que não era uma dor comum. Meu quarto ficava de frente para a praça e dali era possível ouvir a movimentação da festa sendo preparada. Meus pais sentiram de orar por mim. Eu, deitada, segurava a cabeça com as mãos, gritando de dor.
Meu pai se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Depois ele me contou que, naquele momento, teve uma visão espiritual. Ele viu sobre a minha cabeça 2 mãos com garras afiadas, apertando a minha mente, como se quisessem me sufocar. Imediatamente, ele pediu para minha mãe pegar o meu véuzinho. Ela correu até o guarda-roupa, pegou o véu branco e entregou a ele. Meu pai então colocou aquele véu sobre a minha cabeça e, com autoridade, começou a repreender aquele mal em nome do Senhor Jesus. Ele clamava alto, pedindo que toda a obra das trevas se retirasse, que todo espírito contrário fosse expulso. De repente, a dor foi cessando, aquele peso saiu de sobre mim. Meu corpo relaxou e, sem perceber, adormeci profundamente. Meu pai contou depois que meu rosto se acalmou e eles puderam sentir uma paz invadindo o quarto. Dormi por horas e, quando acordei, já não havia dor alguma. Naquele dia, mesmo tão pequena, entendi que havia uma guerra espiritual acontecendo. O inimigo queria me atrair com coisas aparentemente simples, mas por trás havia armadilhas. Deus, porém, mostrou seu poder. Usou a oração dos meus pais e até mesmo o meu véuzinho para me guardar. Esse acontecimento nunca saiu da minha memória. Cresci lembrando que, ainda criança, o Senhor mostrou que a vida com Ele exige renúncia, mas que toda renúncia é compensada com sua presença e livramento. Aprendi também que não existe oração sem efeito e que a fé dos meus pais foi determinante para que eu fosse liberta naquele dia. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele foi apenas o começo de uma caminhada cheia de experiências com Deus. Se não fosse o cuidado dele, talvez minha história tivesse sido outra. Mas ele me escolheu, cuidou de mim desde a infância e me ensinou que, mesmo em meio às tentações e dores, Ele sempre estará pronto a nos guardar. Que esse testemunho possa edificar a fé dos irmãos e despertar o coração daqueles que talvez estejam vivendo batalhas invisíveis. A vitória é certa quando estamos debaixo da mão poderosa de Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, agora e para sempre. A paz de Deus